excelente tarde para todos vocês, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre a monetização mental. Toda vez que nós temos a mania de tentar manipular o nosso próprio cérebro, comprando ele com prazeres momentâneos, nós acabamos enganando a nossa mente. O que seriam prazeres momentâneos? É você ter o costume de compensar o seu cérebro após um dia de trabalho pesado ou após você ter feito algumas horas de aulas por um longo período, ou você ter passado muito tempo concentrado em uma atividade em que o seu cérebro ele vai se sentir cansaço, e a forma que você vai ter de compensar, digamos assim, o seu cérebro é tentar comprá-lo ou manipulá-lo, por assim dizer, dando a ele uma sensação de retribuição pelo esforço que ele fez em fazer uma determinada prática. Só que o problema é que esse tipo de atitude é uma atitude enganosa, é uma manipulação. E o seu cérebro ele vai acabar se acostumando após você se esforçar e se concentrar em uma determinada atividade, a procurar maneiras de se sentir retribuído, satisfeito ou, por não dizer, pago, monetizado por devida ação. O porquê que isso ocorre? A nossa mente, ela interpreta que tudo aquilo em que vai causar um esforço, em que vai pedir de você um tempo de concentração, vai pedir de você que você renuncie coisas que seriam prazerosas para usar o seu tempo e dispor de tempo para uma determinada finalidade, ele vai interpretar aquilo como trabalho. Ainda que seja pelo seu próprio bem e para a sua própria mente, ele vai determinar aquilo como trabalho. E a maneira que ele vai enxergar de resolver esse problema é você dando a ele um salário. O que seria um salário? Algo em troca pelo esforço que ele está fazendo, porque ele considera aquilo uma atividade não prazerosa, como passar um tempo estudando, como você passar um tempo trabalhando, como você passar um tempo limpando uma casa. Ele vai interpretar aquilo como uma atividade que não gera prazer, que não vai liberar na sua mente a dopamina, e dessa maneira ele vai procurar receber algo em troca, porque você o acostumou assim, porque você o viciou dessa maneira. Aí você pergunta, mas como assim? O que o meu cérebro ele poderia pedir em troca, ou o que o iria satisfazer? Aí entra os vícios em comida. Ah, eu estudei uma hora, agora eu vou parar e vou comer alguma coisa muito gostosa porque eu me sacrifiquei demais. Aí entra os vícios em jogos, em pornografia e em diversas coisas, porque o seu cérebro ele já entende, ele foi ensinado de maneira errada, então agora ele compreende que após um período em que você teve que dispor e se esforçar em uma determinada atividade, ele vai interpretar aquilo como trabalho. Então, após um trabalho, ele vai pedir uma retribuição pelo desgaste psicológico, cerebral que você teve ali. É onde você vai gerar o mau costume e a manipulação cerebral, em que o seu cérebro ele vai ficar viciado em todo esforço que você fizer, ele pedir essa retribuição em troca. Ah, mas isso é errado? Até certo ponto não, porque sim, nós precisamos de momentos de lazer, de momentos de descanso, de momentos em que você vai estar em atividades que não vão pedir de você um determinado esforço, mas descanso, lazer e prazer. O problema é que quando o seu cérebro estiver operando, fazendo uma atividade em que no momento ele não vai ter após aquela atividade algo que gere prazer ou retribuição, ele pode entrar em pequenos colapsos. E esses colapsos geram e desencadeiam vários problemas. Um exemplo, imagine que você saiba que você vai trabalhar um mês e naquele mês você não vai receber salário.
qual seria a sua atitude diante disso? Você bloquearia na hora o trabalho que você está fazendo, você pararia de fazer e você não iria trabalhar. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se após uma atividade, após uma ação, você não receber uma retribuição, ele vai querer travar. Eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, eu não quero ficar em frente ao computador absorvendo informações de uma videoaula, porque depois disso tem o quê? Não tem nada de interessante, eu não ganho nada com isso. E é aí que você acaba manipulando o seu próprio cérebro e assim causando dano a você mesmo. Mas, mentora Thalita, como que eu resolvo isso? Então, como que eu vou fazer o meu cérebro se acostumar, se desviciar e não vou me tornar escrava do meu próprio cérebro, da minha própria mentalidade? Esforço. Não é fácil. Mas nós temos que procurar acostumar a nossa mente, o nosso cérebro, a entender que recebendo gratificação ou não, ele precisa se esforçar. Nós precisamos educá-lo a sentir prazer no esforço, na ação, sentir prazer em estar de frente a um computador e assistir uma hora de aula, prazer em trabalhar, educá-lo a sentir prazer em fazer uma atividade física, prazer na dor. Tem como? Tem. E como? Comece a educar a sua mente. Diga a você mesmo, isso é prazeroso, porque isso vai me gerar, ainda que não momentaneamente, mas após, ainda que seja um curto ou longo período, vai me trazer benefícios permanentes. Sinta o prazer do futuro agora. De certa forma dizendo, engane o seu cérebro. Como assim? Diga a ele que é prazeroso. Pense no prazer que você vai ter quando você se formar na faculdade após aquelas horas de aula. Pense no prazer que você vai ter quando você se olhar no espelho e ver que o seu corpo físico está totalmente esculturado após meses de atividade física. Sinta o prazer do futuro hoje e você conseguirá ter domínio sobre essa